Que bom ter você aqui na nossa corrente de oração. Seja muito bem-vindos. Hoje não é por acaso que você está aqui. O Espírito Santo te conduziu a este momento porque grandes coisas estão para acontecer. Esta oração, guiada pela palavra de Deus, é um canal de libertação, proteção divina e vitória espiritual. Se existe uma dor que aperta a alma de um pai ou de uma mãe, é o medo de ver um filho sofrer. Quando se ouve uma notícia de violência, quando uma enfermidade se aproxima, ou quando uma simples ausência do lar se prolonga, o coração acelera, as mãos suam, a mente se enche de imagens e pensamentos que perturbam. Porque o amor por um filho é diferente. Ele ultrapassa o que conseguimos explicar com palavras. É carne da nossa carne, vida da nossa vida. E quando sentimos que o mundo está cruel demais, que as ameaças estão mais próximas do que nunca, só existe um lugar seguro onde podemos deixá-los, nas mãos do Altíssimo. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Assim começa o Salmo 121. E não existe começo mais poderoso quando estamos falando sobre proteção. Porque quando o salmista declara isso, ele não está apenas buscando ajuda. Ele está afirmando com autoridade espiritual: eu sei de onde vem meu socorro. Ele não está perdido, ele está posicionado. É essa mesma postura que hoje vamos tomar juntos, em oração e clamor, pelo seu filho, pela sua filha, pela sua casa. Muitos pais vivem atormentados por não conseguirem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não sabem o que seus filhos estão ouvindo, o que estão acessando nas redes sociais, com quem estão se relacionando. O medo se instala e a insegurança cresce. É como se estivéssemos cercados por um mundo invisível que tenta todos os dias roubar a inocência, a segurança e o futuro das nossas crianças e adolescentes. Mas existe uma promessa na palavra. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Essa promessa não é poesia, é proteção real. É resposta de Deus para pais e mães que clamam com sinceridade. Hoje, ao longo desta mensagem, nós vamos abrir um círculo de proteção espiritual sobre a sua família. Vamos nos alinhar com o céu. Vamos ativar princípios da palavra que liberam anjos ao redor dos seus filhos. Vamos declarar, em nome de Jesus Cristo, que nenhuma maldição, nenhuma inveja, nenhuma enfermidade, nenhum acidente, nenhum laço do inimigo prevalecerá. A oração da manhã é uma chave poderosa. Quando o sol ainda está se levantando, quando a cidade ainda dorme, há uma atmosfera de milagres disponível para aqueles que se colocam diante de Deus. E quando você ora, quando você profetiza proteção, quando você unge seu lar, seus filhos, seus portões, seus caminhos, você está construindo muralhas invisíveis que nenhum dardo do inferno consegue atravessar. Não se trata de ritual, mas de autoridade. Não se trata de medo, mas de fé. Porque quem crê em Deus Pai sabe que não está sozinho. Sabe que há um exército de luz em movimento. Sabe que enquanto muitos confiam em carros e cavalos, nós fazemos menção do nome do Senhor. E esse nome tem poder. Poder para guardar, curar, libertar e restaurar. Hoje, ao meditar no Salmo 121, você vai experimentar um nível mais profundo de confiança. Vai entender que você não precisa controlar tudo, porque existe um Deus que não dorme, não cochila, não falha, não se distrai. Ele está em plena atividade, vigiando os que ama, enviando livramentos em lugares onde você nem imagina. Talvez você não veja, mas Ele vê. Talvez você não saiba, mas Ele sabe. E enquanto você ora aqui, Ele já está operando lá. Portanto, fique comigo até o final deste vídeo. Cada parte desta palavra foi guiada pelo Espírito Santo para restaurar sua fé,
abrir seus olhos e fortalecer sua autoridade espiritual como pai, mãe, avó, intercessor ou guerreiro da fé. Ao final, faremos uma oração profética que será como um selo divino sobre a sua família. Nenhuma geração foi tão bombardeada quanto esta. As crianças e os adolescentes de hoje enfrentam pressões que nós mesmos em nossa infância não conseguimos imaginar. O que antes era limitado às quatro paredes de uma escola ou de um bairro, agora chega em segundos pela tela de um celular. E em meio a tanto acesso, tanto ruído, tantas influências, um perigo silencioso se instala: a contaminação da alma. Nossos filhos estão expostos a palavras malditas, a conteúdos que ferem sua identidade, a amizades que os afastam dos valores do lar e a práticas que abrem portas espirituais perigosas. Existe um cansaço que vai além do corpo. É um cansaço espiritual, uma opressão silenciosa, um peso que eles não sabem nomear, mas sentem. E se não houver um pai ou uma mãe com discernimento, com olhos espirituais abertos, esse mal vai se aprofundando e tomando território. É por isso que o clamor pela proteção não pode ser superficial. Ele precisa vir de um lugar profundo de intercessão. Porque há guerras que nossos filhos não sabem lutar, mas que nós, como guardiões espirituais, precisamos enfrentar por eles. Assim como Moisés intercedia no alto do monte, enquanto Josué guerreava no vale, assim também nós devemos levantar nossas mãos, mesmo que cansadas, para que nossos filhos prevaleçam na batalha da vida. Jesus, em sua palavra, nos lembra: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Isso significa que há um lugar preparado para as crianças na presença de Deus. Mas também significa que o inimigo, sabendo disso, tentará afastá-las desse lugar. Por isso, nosso dever é espiritual, é vigiar, é orar, é consagrar. Não podemos terceirizar a cobertura espiritual dos nossos filhos. Não podemos confiar somente em escolas, redes sociais ou ambientes de lazer. A responsabilidade da proteção espiritual é nossa e começa com oração. Hoje, comece a declarar com sua boca e com seu coração: nenhum mal tocará a minha família. Essa é uma afirmação de fé baseada na palavra. Essa é uma decisão espiritual que rompe cadeias. Porque quando você fala, o céu ouve. Quando você crê, o inferno treme. E quando você age, Deus se manifesta. A proteção dos seus filhos começa na sua confiança. E essa confiança está firmada no Senhor que fez o céu e a terra. Nenhuma geração foi tão bombardeada quanto esta. As crianças e os adolescentes de hoje enfrentam pressões que nós mesmos, em nossa infância, não conseguimos imaginar. O que antes era limitado às quatro paredes de uma escola ou de um bairro, agora chega em segundos pela tela de um celular. E em meio a tanto acesso, tanto ruído, tantas influências, um perigo silencioso se instala: a contaminação da alma. Nossos filhos estão expostos a palavras malditas, a conteúdos que ferem sua identidade, a amizades que os afastam dos valores do lar e a práticas que abrem portas espirituais perigosas. Existe um cansaço que vai além do corpo. É um cansaço espiritual. Uma opressão silenciosa, um peso que eles não sabem nomear, mas sentem. E se não houver um pai ou uma mãe com discernimento, com olhos espirituais abertos, esse mal vai se aprofundando e tomando território. É por isso que o clamor pela proteção não pode ser superficial. Ele precisa vir de um lugar profundo de intercessão, porque há guerras que nossos filhos não sabem lutar, mas que nós, como guardiões espirituais, precisamos enfrentar por eles. Assim como Moisés intercedia no alto do monte, enquanto Josué guerreava no vale, assim também nós devemos levantar nossas mãos, mesmo que cansadas, para que nossos filhos prevaleçam na batalha da vida. Jesus, em sua palavra, nos lembra: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus.
Isso significa que há um lugar preparado para as crianças na presença de Deus. Mas também significa que o inimigo, sabendo disso, tentará afastá-las desse lugar. Por isso, nosso dever é espiritual, é vigiar, é orar, é consagrar. Não podemos terceirizar a cobertura espiritual dos nossos filhos. Não podemos confiar somente em escolas, redes sociais ou ambientes de lazer. A responsabilidade da proteção espiritual é nossa e começa com oração. Hoje, comece a declarar com sua boca e com seu coração: nenhum mal tocará minha família. Essa é uma afirmação de fé baseada na palavra. Essa é uma decisão espiritual que rompe cadeias, porque quando você fala, o céu ouve, quando você crê, o inferno treme, e quando você age, Deus se manifesta. A proteção dos seus filhos começa na sua confiança, e essa confiança está firmada no Senhor que fez o céu e a terra. O maior erro que muitos pais cometem é acreditar que os ataques contra seus filhos são apenas naturais, que uma febre repentina, uma crise de ansiedade, uma apatia estranha, um comportamento agressivo ou um distanciamento espiritual repentino não passam de fases, hormônios ou influências externas, mas existe uma realidade mais profunda, e ela está no campo invisível. Uma realidade que a ciência não consegue explicar e que os olhos naturais não conseguem ver. É a realidade espiritual. É nela que se travam as maiores batalhas da alma e do destino. E é exatamente lá que precisamos agir. Quantas vezes você já percebeu seu filho agitado, sem paz, com o olhar perdido? Quantas vezes você sentiu que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que? Isso não é coincidência, isso é discernimento espiritual. E quando você sente, percebe, chora ou se angustia por eles, o Espírito Santo está te chamando para uma guerra que não se vence com forças humanas, mas com joelhos no chão, com declaração da palavra, com intercessão cheia de fé. Existem portas que se abrem sem que percebamos. Palavras ditas sobre nossos filhos, ambientes onde foram inseridos, amizades que pareciam inofensivas, mas plantaram sementes destrutivas. Isso não é drama, é realidade. Há laços sendo armados, há ciladas sendo preparadas, há armadilhas disfarçadas de oportunidades. E o que fará a diferença é quem está vigiando, quem está orando, quem está guerreando no secreto. O Salmo 121 é claro ao dizer que o nosso guarda não dorme. Mas isso não significa que devemos ficar passivos. Ao contrário, significa que temos um reforço celestial para nossa luta espiritual. Significa que quando levantamos nossa voz com autoridade e dizemos: Espírito Santo, cobre meus filhos com o teu sangue, o céu responde. Anjos são enviados, portas são fechadas, setas são quebradas, maldições são canceladas. Talvez você esteja ouvindo essa palavra agora com um coração pesado, sentindo culpa por não ter orado antes, por não ter percebido antes, por ter se calado quando devia ter agido. Mas deixa eu te dizer algo do coração de Deus. Ainda há tempo. Se você respira, você pode orar. Se você crê, você pode mudar o ambiente. Se você se posiciona agora, você vira a chave espiritual da sua casa. Em Provérbios 3, 5, 6, a palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A aplicação disso é clara. Não tente entender tudo com a mente natural. Confie, ore, declare. Cubra seus filhos com a presença de Deus todos os dias. Antes de saírem para a escola, antes de pegarem um ônibus, antes de entrarem em um novo círculo de amizades, declare: Senhor, guarde sua entrada e sua saída, hoje e para sempre. Existe uma paz que excede o entendimento. Existe uma presença que inunda o ambiente. Existe um poder que transforma ambientes de guerra em territórios de paz.
Esse poder está disponível agora. O céu não está em silêncio. O Espírito Santo está soprando sobre a sua casa. Você não vai perder seus filhos. Nenhuma seta os atingirá. Nenhuma inveja prevalecerá. Nenhum espírito de confusão ou rebeldia permanecerá. Porque você decidiu lutar. Porque você se posicionou. Porque você crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Ele é fiel para cumprir. O mundo espiritual é uma realidade inegável. A Bíblia nos alerta que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal. Esses ataques invisíveis muitas vezes se manifestam em forma de distúrbios emocionais nos filhos, rebeldia repentina, crises inexplicáveis, enfermidades recorrentes, insônia, pesadelos, opressões, isolamento e atitudes que ferem a identidade espiritual e emocional da criança ou do adolescente. Tudo isso são sintomas de que existe um céu de guerra espiritual sobre aquela casa. Muitas vezes, os pais observam os filhos se tornando frios, distantes, angustiados, sem conseguir compreender de onde está vindo aquela transformação tão repentina. Às vezes, é uma influência que chegou silenciosa através de um vídeo, uma conversa, um conteúdo nas redes sociais. Outras vezes, é uma herança espiritual, uma maldição geracional que nunca foi quebrada. Ou é inveja, palavra maldita, praga liberada por alguém. Tudo isso, quando não tratado com oração e posição espiritual, cresce como erva daninha e toma espaço dentro do lar. Mas existe uma boa notícia. A palavra de Deus nos garante que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. Se você crê em Deus Pai, você tem autoridade para declarar que nenhum mal tocará na sua família. Essa autoridade não está em um amuleto, não está em um objeto religioso, está no nome de Jesus Cristo. Porque diante desse nome, todo joelho se dobra e todo espírito das trevas retrocede. Talvez você tenha se sentido cansado, sem forças, achando que sua oração não passa do teto. Mas hoje o Senhor está te lembrando que Ele é o guarda fiel da tua casa. O Salmo 121 diz que Ele é quem te guarda, é a tua sombra à tua direita, e que o sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. Essas expressões representam proteção constante, 24 horas por dia. Deus não tira folga, Deus não cochila, Deus não perde o controle. Ele está cercando você e seus filhos com muralhas de fogo e legiões de anjos. Não subestime a intensidade da guerra espiritual que estamos vivendo. O diabo tem pressa em destruir o futuro da nova geração. Ele tenta de todas as formas anestesiar os corações, confundir as mentes, deturpar os valores. Mas você, como homem ou mulher de Deus, foi chamado para ser sentinela, intercessor, guardião do altar. Não por força humana, mas pelo poder que vem do alto, pelo poder da palavra, pelo poder do sangue do Cordeiro, pelo poder do nome que é sobre todo nome. Hoje, você está sendo convocado para se levantar em oração e declarar em voz alta: minha casa é lugar de paz, meus filhos pertencem ao Senhor, e nenhuma seta maligna terá poder sobre a minha família. A autoridade não está em gritar, mas em crer. Não está em repetir palavras, mas em viver em aliança com o Criador. Quando você confia, quando você se posiciona, o céu se movimenta, o inferno se cala e a paz reina onde antes havia caos. Não há proteção maior para um filho do que o abrigo da palavra de Deus. Quando um pai ou uma mãe decide, de forma consciente, entregar seu filho ao Senhor todos os dias, algo sobrenatural se move no mundo espiritual, porque a palavra não volta vazia. Quando ela é liberada com fé, em alvos específicos com entendimento espiritual, ela se torna uma espada que corta, quebra correntes e desfaz todo o plano do mal,
Por isso, hoje, vamos olhar para o Salmo 121 como uma arma espiritual, não como um texto bonito, mas como uma estratégia de guerra. O salmista declara: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Isso significa que a proteção de Deus não é uma barreira distante, ela é uma presença constante. É como uma sombra que se move junto com você. Ela acompanha cada passo, cada gesto, cada respiração. Quando você declara essa palavra sobre seus filhos, você está chamando essa sombra protetora para segui-los onde quer que estejam. Na escola, no trânsito, em uma viagem ou mesmo em momentos de solidão e tentação. O mundo oferece muitos recursos de proteção: alarmes, câmeras, aplicativos de rastreamento. Mas nenhum desses dispositivos alcança a alma. Nenhum deles tem poder de discernir o coração. Nenhum pode afastar o pecado, restaurar a identidade ou acalmar a mente. Por isso, a palavra se torna a única cobertura completa. Ela não apenas protege o corpo, mas cobre o espírito e a emoção. Quando você libera a palavra de Deus sobre seus filhos, você está construindo uma armadura invisível que se renova a cada manhã, a cada oração, a cada declaração. Talvez você esteja vivendo uma batalha onde sente que está perdendo seu filho para o mundo. Você percebe a frieza, o afastamento, os comportamentos que você nunca imaginou ver. Seu coração sangra, sua mente entra em conflito e você se pergunta onde foi que errou. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, eu quero te dizer: não se culpe, reaja. Porque a palavra é redentora, ela é restauradora. E quando você ativa a palavra, você ativa a redenção. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Isso também significa que Ele está pronto a agir. A mão direita, nas Escrituras, simboliza força, autoridade, direção. Então, quando você ora com base na palavra, você não está apenas pedindo ajuda. Você está ordenando em nome de Jesus que o reino de Deus se manifeste naquela situação. E o céu responde, porque a palavra de Deus não é uma sugestão, ela é uma ordem, ela é lei espiritual, ela tem poder legal no mundo invisível. E quando você, como pai, mãe, avó ou responsável, se posiciona nessa palavra, o inferno recua. A proteção começa com uma decisão, uma escolha de alimentar a alma dos seus filhos com o que é eterno, de ensiná-los que, acima das opiniões, modas ou desejos do mundo, existe uma verdade absoluta, a palavra viva. Ensinar o Salmo 121 aos seus filhos não é apenas um ato religioso, é uma herança. É colocar nas mãos deles uma chave que abrirá portas de livramento e discernimento por toda a vida. Eles talvez não entendam tudo agora, mas a semente está sendo plantada e a palavra não morre. Ela floresce. No tempo certo, ela brota, ela se levanta e ela protege. Se você nunca teve o hábito de declarar a palavra de Deus sobre os seus filhos, comece hoje. Não espere um momento perfeito, não espere que tudo esteja em paz. A palavra não precisa de cenários ideais, ela é suficiente por si só. Leia o Salmo 121 em voz alta. Coloque as mãos sobre eles, se puder. Ou, se eles estiverem longe, declare os versículos com seus nomes, com intenção, com fé. Deus ouve, Deus age, Deus protege. Porque no fim das contas, a maior prova de amor que você pode dar a um filho não é um presente, uma escola cara, uma roupa bonita. A maior prova de amor é intercessão, é cobri-lo com oração, é vigiá-lo em silêncio diante de Deus, é clamar quando ele nem sabe que você está de joelhos. E Deus honra esse amor, Deus honra essa palavra. Existem momentos em que o medo se infiltra sem pedir permissão, como uma sombra silenciosa atravessando os corredores do coração. Às vezes, você observa seus filhos dormindo e uma angústia inexplicável se instala. E se algo der errado?
E se um mal que você nem consegue nomear tocar a vida deles? São pensamentos que ninguém ousa dizer em voz alta, mas que são reais. São sinais do quanto o mundo espiritual se move para tentar semear medo onde deveria habitar a paz. A palavra de Deus nos mostra que a proteção verdadeira não vem das câmeras de segurança, dos alarmes modernos ou dos muros altos. Ainda que essas ferramentas tenham sua importância no mundo natural, há um mundo invisível que nenhuma tecnologia humana pode acessar. É nesse mundo que as batalhas mais cruéis são travadas, especialmente contra as crianças, contra os inocentes, contra os que carregam a promessa de um futuro moldado pelas mãos de Deus. O Salmo 121 declara: "O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre." Essa é uma promessa eterna, mas para que se manifeste, é necessário que haja posição espiritual. Não basta conhecer a promessa, é preciso se apropriar dela com fé ativa, com declaração viva, com clamor sincero. Quando você ora por seus filhos, você não está apenas dizendo palavras ao vento. Você está selando espiritualmente a vida deles. Você está dizendo ao inferno: aqui você não toca. Às vezes, as tentações que cercam os filhos não são visíveis. Elas vêm na forma de influências, amizades erradas, sentimentos de rejeição, feridas silenciosas na alma, pensamentos destrutivos. O mundo tenta distrair os pais para que ignorem esses sinais, mas o Espírito Santo alerta: vigiai e orai. Deus não te deu filhos para serem entregues ao caos deste mundo. Ele os confiou a você como herança, e é sua oração que constrói muros invisíveis que o inimigo não consegue atravessar. Neste momento, talvez você esteja se sentindo sobrecarregado, sem saber como agir. Talvez já tenha feito de tudo: conselhos, disciplina, cuidado, mas nada parece mudar. Existe uma guerra acontecendo, mas ela não é contra carne nem sangue. Por isso, as armas também não podem ser humanas. A arma mais poderosa que um pai ou mãe pode empunhar é a palavra de Deus. A proteção dos seus filhos começa quando você se coloca de joelhos e clama com fé. Quando você declara com autoridade espiritual: creio em Deus Pai, e nenhum mal tocará os meus filhos. A Bíblia nos diz em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não tem prazo de validade. Quando você clama por seus filhos, Deus estende sua mão poderosa. Ele não apenas observa de longe, ele intervém. Ele entra na escola. Ele entra nos lugares onde você não pode ir. Ele os protege quando você não está por perto. Há anjos enviados quando você libera uma palavra de fé. Muitos pais vivem oprimidos por culpa. Acham que falharam, que poderiam ter feito diferente, que foram ausentes ou não souberam ensinar. Mas a graça de Deus cobre as brechas. Onde você não alcança, a mão de Deus chega. Onde você não consegue mais falar, o Espírito Santo toca. O Senhor está dizendo hoje: entrega, confia, declara, intercede, porque eu sou o guarda fiel. O Salmo 91 também confirma: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa se estende aos seus filhos quando você os cobre com oracão. Você pode até ter se calado, pode até ter se distraído, mas hoje o Senhor te chama de volta à torre de vigia. Ele está restaurando seu posicionamento como intercessor da sua casa. Você não precisa ser perfeito, mas precisa estar disponível. Deus usa os corações que clamam, mesmo em meio ao cansaço, mesmo em meio ao medo. Quando você ora por seus filhos, você está investindo no futuro deles como nenhum outro recurso poderia fazer. Nenhuma terapia, nenhuma conversa, nenhuma estratégia humana é mais eficaz do que uma mãe ou um pai em clamor diante do trono de Deus.
Hoje, o Espírito Santo está levantando uma geração de pais e mães que não entregam seus filhos ao mundo, mas que se erguem como muralhas espirituais, que tomam posse das promessas da Bíblia Sagrada, que declaram salmos como armas, que dizem: "O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra." Você não está sozinho nessa luta. Deus está com você. E se Deus é por você, quem será contra os seus filhos? Há um tipo de batalha que é travada em silêncio, nas madrugadas em que o sono não vem e o coração está inquieto. Uma guerra invisível que acontece quando você sente que algo está errado, mas não consegue explicar. Talvez seja uma atitude estranha de um filho, uma mudança de comportamento, um esfriamento espiritual que você percebe aos poucos. É nesse momento que o Espírito Santo te chama para um lugar mais alto. Um lugar onde você não se move pela lógica, mas pela direção de Deus. A palavra diz em Provérbios 3, 5, 6: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas." Quando se trata dos filhos, o impulso natural é agir com urgência, tentar resolver com a força do nosso conhecimento, controlar tudo. Mas Deus te chama a confiar, a descansar não na passividade, mas na certeza de que quando você se posiciona em oração, Ele começa a agir no invisível. Talvez você esteja acompanhando de perto uma fase rebelde, uma crise de identidade, uma distância emocional ou espiritual que tem se agravado. Pode ser que seu filho ou filha esteja envolvido em amizades que você sente que não fazem bem. Ou então, há um esfriamento na fé, uma apatia quanto à presença de Deus, uma rejeição da igreja, uma frieza inexplicável. E você, como pai, como mãe, se sente de mãos atadas. Mas quero te lembrar de algo. Quando você dobra os joelhos, você movimenta os céus. O Salmo 121 diz: "Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não dorme." Enquanto você ora, Deus está vigiando. Enquanto você intercede, Ele envia anjos. Enquanto você clama, o Espírito Santo toca onde você não pode tocar. Por isso, não se desespere. Deus não é indiferente à sua dor. Ele se importa. Ele vê suas lágrimas, ouve seu clamor, sente sua agonia, e Ele está se levantando para fazer justiça à sua casa. Há uma chave espiritual que poucos pais ativam: a autoridade da palavra, declarada com fé sobre a vida dos filhos. Não é apenas orar em pensamento ou se lamentar em silêncio. É declarar em voz alta: "Meus filhos pertencem ao Senhor. Nenhum mal os alcançará." Todo laço de engano, de mentira, de destruição está quebrado em nome de Jesus Cristo. Quando você libera essas palavras, você está decretando no mundo espiritual o que a Bíblia Sagrada já garantiu como promessa. Em muitas casas, o que falta não é amor. O que falta é a ativação dessa fé. Pais amorosos, mas espiritualmente calados. Mães presentes, mas emocionalmente sobrecarregadas e sem fôlego para orar. Hoje, Deus te levanta. Ele te unge como guardião espiritual da sua família. Ele está restaurando sua voz profética. Sua boca tem poder. Sua declaração tem peso no mundo espiritual. Quando você diz: "Jesus Cristo é o Senhor da minha casa", as trevas são dissipadas. Talvez você esteja se perguntando: "Mas e se meu filho não quiser ouvir? E se ele não aceitar a fé? E se ele rejeitar tudo?" Confie. Nenhuma semente que você planta em oração volta vazia. Pode parecer que está tudo seco agora, mas o tempo da chuva vai chegar. A palavra diz em Salmos 126, "Aqueles que com lágrimas semeiam, com alegria colherão." Sua fé não é em vão. Sua oração não é esquecida. Seu clamor move o coração do Pai. Hoje é o dia de você renovar sua confiança, de olhar para cima, como o salmista disse: "Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não está nas suas mãos humanas a solução, mas está nas mãos daquele que sustenta o universo. Ele cuida dos seus filhos melhor do que você jamais poderia cuidar. Ele os ama mais do que você consegue compreender. E ele é fiel para cumprir cada promessa. Uma das estratégias mais sutis do inimigo é infiltrar o medo na alma dos pais. Medo do futuro, medo de perder os filhos para o mundo, medo de que a criação não seja suficiente, medo de que a oração não esteja surtindo efeito. E quando o medo entra, a fé enfraquece. O coração se torna vulnerável e começamos a imaginar cenários que ainda nem aconteceram, mas que nos consomem por dentro. Mas hoje eu declaro sobre a sua vida: você não viverá sob o jugo do medo, porque a palavra é clara em 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Você não foi chamado para viver em constante preocupação. Você foi chamado para confiar, para descansar na certeza de que aquele que prometeu é fiel. Quando você se levanta com uma oração da manhã e consagra a vida dos seus filhos, você está colocando um escudo espiritual ao redor deles. É como se você ativasse uma muralha invisível que os protege do mal, da inveja, das ciladas, das palavras malditas e dos laços que o inimigo tenta armar. Essa é a força de uma oração poderosa, fundamentada na Bíblia Sagrada. Quantas vezes você se sentiu culpado por não ter tempo suficiente? Por não estar tão presente quanto gostaria? Por ter cometido erros na criação? Mas escute com atenção. A graça de Deus é maior que os seus erros. O amor de Deus cobre as brechas. Quando você se humilha diante do Senhor e pede sabedoria, Ele age onde você não pode mais agir. Ele alcança o coração dos seus filhos, mesmo quando você não tem mais palavras. O Salmo 121 continua dizendo: O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestar de dia, nem a lua de noite. Isso significa proteção em todos os turnos, em todos os ambientes, em todas as estações. Seu filho pode estar longe de casa, em outra cidade, em outro país, e ainda assim estar guardado, cercado, vigiado pelo Deus que não dorme. Jesus Cristo não é um observador distante. Ele é o bom pastor, aquele que conhece cada um dos seus, que chama cada ovelha pelo nome e que vai à procura daquela que se perde. Se algum dos seus filhos estiver afastado, desviado, enredado em escolhas erradas, saiba que há um resgate em curso. Há uma estratégia divina sendo desenhada. E sua oração é a seta que dispara esse plano celestial. A dor de ver um filho sofrendo é uma das maiores dores que um ser humano pode sentir. Mas essa dor, quando colocada no altar, se transforma em combustível espiritual. As lágrimas que você derrama não caem no chão, caem no coração de Deus. E Ele é o Deus que responde. Ele é o Deus que vem. Ele é o Deus que intervém. Hoje, mais do que nunca, você precisa se revestir de autoridade espiritual. Precisa parar de apenas reagir ao que acontece e começar a declarar, a decretar, a profetizar com ousadia. Não aceite mais viver como refém das circunstâncias. Não aceite mais ver sua casa como campo de batalha sem lutar espiritualmente por ela. Declare: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E declaro que meus filhos estão escondidos em Cristo. Nenhuma maldição, nenhuma palavra contrária, nenhum dardo inflamado do maligno prevalecerá sobre a minha família. Quando você crê e declara, os céus respondem. Quando você age pela fé, os anjos se movimentam. Agora é a hora. Não adie mais essa decisão. Levante-se como intercessor, como guerreiro espiritual, como profeta dentro da sua própria casa. Seus filhos não serão destruídos. Sua família não será envergonhada. Deus é contigo. Há momentos em que o lar se torna silencioso demais, não por paz, mas por distância.
Os filhos se fecham em si, a comunhão enfraquece, o diálogo desaparece e você sente que algo está se perdendo, escapando por entre os dedos. O coração aperta, a mente não descansa e você se pergunta: onde foi que eu errei? Como resgatar essa conexão? Como restaurar a comunhão? A resposta não está na culpa, mas na busca. Está na oração sincera, na dependência da graça de Deus, no clamor que sai do fundo da alma e alcança os céus. O Salmo 121 afirma: o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. A alma dos seus filhos está no foco dessa promessa. A alma ferida, confusa, machucada, pressionada pelas exigências do mundo e pelas tentações que o cercam. Talvez seu filho esteja sendo influenciado por amizades erradas. Talvez sua filha esteja sendo pressionada a ser quem não é, apenas para se sentir aceita. Há uma guerra silenciosa acontecendo no interior de muitas crianças, adolescentes e jovens. Uma luta contra a identidade, contra a verdade, contra os princípios do reino. Mas você tem armas espirituais para lutar por eles. A palavra é sua espada, a oração é seu escudo, o louvor é sua muralha. Quantas vezes você se viu frustrado por tentar conversar e ser ignorado? Quantas tentativas de aproximação pareceram em vão? Mas escute isso. Nenhuma semente de amor plantada por um pai ou mãe se perde. Nenhum gesto de cuidado é em vão. Mesmo que você não veja agora, o Espírito Santo está trabalhando por trás das cortinas. Ele está quebrando resistências, abrindo os olhos, tocando o coração onde você não consegue tocar. Deus não deseja apenas proteger os seus filhos do mal externo, mas também restaurar aquilo que foi corrompido internamente. Feridas emocionais, traumas de rejeição, frustrações silenciosas que eles carregam. Por isso, quando você ora com autoridade dizendo: Senhor, guarda a alma dos meus filhos, é como se você estivesse enviando cura para o interior deles. E Deus é especialista em curar de dentro para fora. Lembre-se de que você é o sacerdócio do seu lar. Seu clamor tem peso espiritual. Sua voz tem valor diante do trono de Deus. E quando você se levanta pela manhã e faz uma oração da manhã profética, você está fazendo mais do que palavras. Você está edificando muralhas invisíveis ao redor dos seus filhos. Você está dizendo ao inferno: aqui você não toca. João 3,16 nos lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Se o Pai Celestial foi capaz de entregar seu próprio Filho por amor a você, imagine o quanto Ele se importa com os seus filhos. Ele os ama ainda mais do que você é capaz de amar. E isso é um alívio profundo, porque quando você não consegue mais fazer, Ele continua fazendo. Então hoje, no meio dessa rotina exaustiva, desse lar silenciado pelas barreiras emocionais, dessa distância entre pais e filhos, erga uma nova declaração. Diga em voz alta: eu consagro a alma dos meus filhos ao Senhor. Todo sentimento de abandono, toda influência maligna, toda distorção de identidade, eu cancelo agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo habite na mente e no coração deles. Esta é a hora de reconstruir pontes. A primeira ponte começa na oração. Começa no lugar secreto, começa quando você fecha os olhos, dobra os joelhos e chama o nome de Jesus com toda a força da sua alma. Porque a família que ora unida, permanece unida. E a alma que se rende a Cristo encontra descanso. Você talvez não veja com os olhos naturais, mas existe um cerco invisível tentando se aproximar da sua casa. O inimigo não se contenta em atacar apenas você. Ele quer os seus filhos. Ele sabe que se ferir a nova geração, destrói o futuro. Por isso a batalha é tão intensa. Não é apenas sobre comportamento rebelde ou distanciamento emocional. É espiritual, é guerra. Mas o Senhor dos Exércitos nunca perde uma batalha. O Salmo 121 é um escudo que você levanta no mundo espiritual.
O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Ele não dorme, não cochila, não se distrai. Mesmo quando você está cansado, quando você deita e fecha os olhos, Deus está de pé, vigiando, guardando, protegendo. Existe uma promessa que nunca falha: toda casa edificada sobre a rocha não será destruída. E essa rocha é Jesus Cristo. Quando você consagra seus filhos ao Senhor, quando unge suas cabeças, quando declara a palavra sobre eles, você está fincando estacas eternas. Não importa quantas tempestades venham, não importa quanta inveja se levante, a maldição não prospera onde a presença de Deus habita. Talvez você esteja enfrentando uma fase de escassez financeira e essa pressão tem afetado sua família. Seus filhos sentem o peso mesmo quando você tenta esconder, mas o Senhor é provedor. O mesmo Deus que alimentou Elias com corvos no deserto, o mesmo que multiplicou azeite na casa da viúva, é o mesmo que guarda você hoje. Ele vai abrir caminhos onde não existem saídas. Ele vai prover onde você só enxerga bloqueios. Levante-se pela manhã com a declaração profética de que sua casa não será destruída, que seus filhos não serão alvos da maldade, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Declare isso em voz alta diante dos céus, diante da sua casa. O mal não tocará os meus filhos, o sangue de Jesus está sobre eles. Talvez você tenha tido pais que não oraram por você. Talvez sua infância tenha sido marcada por ausências, por dores, por negligências. Mas você é a quebra de ciclo. Você é a resposta da geração passada. Deus escolheu você para fazer diferente, e tudo o que você planta hoje será colhido em dobro por seus filhos. João 3,16 nos lembra que esse amor é real, é vivo, é sacrificial. Deus entregou o que ele tinha de mais precioso. Por isso, quando você entrega seus filhos a Ele, não está perdendo o controle, está colocando-os sob o cuidado do Criador. Nada é mais seguro do que isso. Se você puder, unja a cabeça dos seus filhos com óleo consagrado. Mesmo que eles não saibam, mesmo que estejam dormindo, declare a palavra enquanto toca suas testas. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Nenhuma flecha do inimigo os atingirá, nenhuma seta emocional os derrubará, nenhuma mentira do inferno os convencerá. Você tem autoridade para mudar o destino da sua casa. Essa autoridade não vem de títulos ou cargos, vem da fé, da palavra, da presença. Quando você age em nome de Jesus, os céus se movem, o inferno recua, os anjos se posicionam e a proteção que você declara se torna real. Hoje, decida lutar por seus filhos. Decida orar mesmo quando estiver cansado. Decida confiar mesmo quando não houver sinal. Porque sua persistência será recompensada, sua fidelidade será honrada, e seus filhos serão protegidos pelo Deus que não dorme, não falha e nunca abandona. Uma das maiores estratégias do inimigo é infiltrar medo nos corações dos pais, porque onde o medo entra, a fé se enfraquece. Mas hoje, você vai romper com essa mentira, porque a fé não é apenas sentimento, é posição, e você vai se posicionar espiritualmente com a autoridade que vem da palavra de Deus. Não importa quantas ameaças você ouça, não importa o que as estatísticas digam sobre violência, corrupção moral ou desvio de valores. A promessa está de pé. O Salmo 121 diz: o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. Isso inclui seus filhos, isso inclui sua casa, isso inclui suas noites sem dormir, seus dias de preocupação, suas lágrimas silenciosas. O mal não terá poder sobre a sua família. Mesmo que seus filhos estejam distantes da presença de Deus, mesmo que estejam em caminhos tortuosos, não há cova tão funda que a graça não alcance. Lembre-se de Jonas. Mesmo dentro do ventre do grande peixe, ele orou e o Senhor o ouviu.
Não existe distância que impeça uma mãe ou um pai de interceder. O que você fala sobre seus filhos tem poder. Cancele agora toda palavra negativa que você já liberou sem perceber. Toda vez que disse, ele não tem mais jeito, ela está perdida, nada muda. Quebra agora em nome de Jesus. Declare, meu filho é propriedade de Deus. Minha filha é uma herança do Senhor. E o diabo não tocará em nenhum fio de cabelo deles. Você é o sacerdote da sua casa, ou a sacerdotisa. É você que se levanta quando todos estão dormindo, que ora em silêncio no meio da noite, que clama mesmo quando ninguém vê. E Deus vê. Deus escuta. Deus recolhe cada lágrima e transforma em resposta. Seu clamor não está indo ao vento. Ele está sendo registrado nos céus. Hoje é dia de renovação da fé, de restaurar sua posição espiritual, de vestir novamente a armadura da oração, da intercessão, da palavra, e de declarar com autoridade, na minha casa nenhum mal prevalecerá. Meus filhos são protegidos pelo sangue de Jesus. Toda seta contrária cai por terra agora. Lembre-se do que diz o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tome posse dessa promessa não apenas para você, mas para seus filhos também. Eles estão cobertos. Eles estão escondidos no esconderijo do Altíssimo. A fé precisa ser alimentada todos os dias. Por isso, faça da oração da manhã um hábito sagrado. Leia a Bíblia em voz alta em casa. Mesmo que seus filhos não estejam ouvindo, a atmosfera espiritual está sendo preenchida. O mundo invisível responde à palavra. A palavra nunca volta vazia. A partir de hoje, trate cada dia como uma oportunidade de blindar seus filhos com a armadura da fé. Unja seus travesseiros. Ore pelos caminhos que eles vão percorrer. Declare que onde eles pisarem, haverá luz. Onde houver confusão, eles serão instrumento de paz. Onde houver trevas, eles brilharão com a presença de Deus. Você não está sozinho nessa luta. O Espírito Santo está com você. Ele fortalece, capacita, guia, consola. Quando você não souber mais o que dizer, apenas invoque o nome de Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome abre portas. Esse nome quebra correntes. Esse nome protege o que você ama. Hoje, decida confiar. Decida descansar na certeza de que seus filhos estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso e que nenhuma seta, nenhuma acusação, nenhuma armadilha do inferno prosperará contra eles. Há momentos em que os pais sentem que perderam o controle, que as crianças estão crescendo depressa demais, sendo influenciadas por coisas que fogem completamente ao nosso alcance. Sentem-se impotentes, com medo, frustrados, como se o mundo estivesse sendo mais eficaz em moldar seus filhos do que os princípios ensinados em casa. Mas é justamente nesses momentos que você precisa lembrar. Você nunca educou sozinho. Desde o início, o Espírito Santo tem caminhado ao lado de você. A proteção dos filhos vai muito além de cercas, senhas ou regras. Ela começa no secreto. Começa no quarto de porta fechada. Começa quando você dobra os joelhos e entrega mais uma vez a alma, o futuro, as escolhas, os relacionamentos e os pensamentos dos seus filhos nas mãos de Deus. Você pode não estar presente em cada segundo da vida deles, mas Deus está. Como diz o Salmo 121, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. E isso significa que onde seu filho for, onde sua filha estiver, o Senhor está tão perto quanto a sombra que os acompanha. Deus não cochila, não dorme, não se distrai. Ele é vigia constante. Ele é protetor absoluto. Talvez você esteja enfrentando um tempo de distanciamento. Seu filho não quer mais ir à igreja. Sua filha se afastou dos princípios. Mas não subestime o poder da semente. A semente da palavra que foi plantada dentro deles não morre. Ela está viva,
pode estar adormecida, mas no tempo certo, o Espírito Santo vai regar, vai aquecer e ela vai brotar. Confie. Mesmo que você não veja mudanças imediatas, mesmo que a situação aparente seja de rebeldia, frieza, distância ou desinteresse, o tempo de Deus é diferente do nosso. E enquanto você ora, o céu se move. O céu não é indiferente ao clamor de um pai ou de uma mãe que ora com fé. Você pode não ouvir resposta, mas Deus já iniciou um processo. Hoje é dia de renovar sua confiança, de tirar o foco do que é visível e voltar a enxergar com os olhos da fé. Porque não é pela força do argumento, nem pela intensidade das brigas, mas pelo mover do Espírito Santo que o coração dos seus filhos será alcançado. Lembre-se do que diz Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando você reconhece Deus como o verdadeiro Pai, como o verdadeiro condutor da vida dos seus filhos, você está colocando-os na melhor mão possível, na mão do Criador. Seus filhos não são apenas seus, eles são herança do Senhor. E quem dá a herança também garante a provisão, o cuidado, a proteção. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Entregue esse fardo, entregue esse medo, entregue essa culpa. A partir de hoje, mude sua declaração. Troque o "não sei mais o que fazer" por "Deus já está fazendo." Substitua o "nada está mudando" por "o milagre está em processo." Em vez de repetir o que seus olhos veem, declare o que a palavra diz. Diga: "Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E creio que meus filhos estão seguros não pelas minhas forças, mas pela graça de Jesus Cristo." Encha sua casa com essa confiança. Ore em voz alta. Toque nas roupas deles com fé. Unja suas mochilas, seus sapatos, seus objetos pessoais. E mais do que tudo, unja o coração deles com palavras de amor e com a palavra de Deus. Porque quando o amor verdadeiro encontra a verdade eterna, a transformação é inevitável. O Senhor é contigo, e Ele não falha. Quando falamos sobre proteger os filhos, não estamos tratando apenas de perigos externos, como acidentes, violências ou influências negativas. Estamos falando também de um cuidado invisível, silencioso, mas fundamental, a proteção da alma. Há uma guerra espiritual sendo travada todos os dias, em todos os ambientes. Escolas, redes sociais, amizades, mídias, tudo carrega uma influência e por trás de muitas delas está o inimigo da alma, tentando distorcer valores, confundir identidades e destruir propósitos. Por isso, quando você ora com fé, quando você declara o Salmo 121 sobre os seus filhos, você está erguendo um muro invisível, uma barreira de proteção celestial que o inferno não pode atravessar. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Isso é mais do que poesia. Isso é promessa. Existem coisas que dinheiro nenhum compra: discernimento, sabedoria, presença de espírito, temor a Deus. E são exatamente esses os tesouros que você precisa clamar para que seus filhos recebam. Que cresçam com o coração voltado para o alto, com sensibilidade espiritual, com firmeza de princípios. Que saibam reconhecer o certo mesmo quando todos ao redor escolhem o errado. Que saibam dizer não mesmo quando o mundo inteiro espera que digam sim. Você está formando futuros adultos, mas antes disso está formando almas. E isso é obra espiritual. Essa formação não acontece apenas com palavras, mas com exemplos. Não apenas com lições, mas com presença. Não apenas com regras, mas com testemunho vivo de quem crê, de quem ora, de quem busca, de quem ama. O mundo tenta roubar a identidade dos filhos de Deus. Coloca rótulos, distorce verdades, planta mentiras em forma de entretenimento.
Por isso, é urgente que você cubra seus filhos com a verdade da palavra, que você declare diariamente: você é filho amado do Altíssimo, foi escolhido, separado e protegido pelo sangue de Jesus Cristo. A proteção espiritual não é opcional, é essencial, porque não basta querer o melhor para os filhos. É preciso guerrear em oração por eles. E é essa guerra que você vence de joelhos, com a Bíblia aberta e a voz profética ativa. Cada declaração sua é um decreto no mundo espiritual. Cada versículo proclamado é uma seta de luz que atravessa as trevas. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma verdade espiritual profunda. Toda criança que é levada em oração, todo adolescente que é lembrado no altar de Deus, está sendo cercado pela própria presença do Rei dos Reis. E onde Jesus está, nenhum mal permanece. Há um exército celestial que responde à voz dos que creem. Há anjos ministradores que são enviados por causa da sua fé. E eles têm missão clara: guardar seus filhos no caminho, no levantar, no deitar, no sair, no chegar. Mesmo quando você não puder acompanhar fisicamente, espiritualmente, você estará presente através da oração. Coloque isso como prioridade. Antes das tarefas, antes das cobranças, antes das rotinas. Ore, clame, proclame, levante sua voz. Abra o Salmo 121, como quem ergue uma bandeira de guerra. Diga em voz alta com autoridade: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele guardará os meus filhos, nenhum mal os tocará, nenhuma seta os alcançará, nenhuma mentira os confundirá. Esta é a sua missão, esta é a sua herança, e esta também é a sua promessa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91. E isso se estende à sua casa, à sua descendência, àqueles que você ama. O céu te respalda, a graça te sustenta, e o Espírito Santo te guia. Nenhum mal tocará a tua casa, nenhum mal tocará teus filhos. Não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Não porque você pode tudo, mas porque você confia naquele que tudo pode. O Salmo 121 não é apenas uma promessa distante. Ele é escudo, ele é abrigo, ele é refúgio real para os dias de batalha. Hoje, ao chegar neste momento final, você precisa entender que nenhuma oração que sai da sua boca cai no vazio. Toda lágrima derramada por um filho é vista pelo Pai. Todo clamor, todo joelho dobrado, todo versículo declarado com fé tem eco no trono da graça. Deus não é surdo ao seu sofrimento. Ele está presente. Ele está no quarto, no corredor, no quarto do hospital, no leito, na sala de aula, na esquina da rua onde você não pode ver. Ele está. Porque quando você entrega um filho a Ele, você não perde. Você protege. Quando você unge em oração, você não apenas intercede, você sela com a presença do Altíssimo. Não há dor maior do que ver um filho sofrer, mas também não há paz mais profunda do que saber que seus filhos estão nas mãos de um Deus que nunca perde o controle, que não dorme, que não falha, que guarda de dia e de noite, ao sair e ao voltar, que envia anjos, que abre caminhos, que desfaz ciladas. Hoje você fez mais do que assistir a um vídeo. Você participou de um ato espiritual. Você levantou um altar dentro da sua casa. Você ativou proteção divina sobre sua família. E cada palavra liberada aqui pela fé está selada no mundo espiritual. Continue declarando: o Senhor é o guarda da minha casa, Ele é sombra à minha direita, o sol não me ferirá de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. É isso que está escrito na Bíblia Sagrada, e é essa palavra que ninguém pode invalidar. Neste momento, receba paz, receba consolo, receba um renovar de forças. O Senhor está contigo. Ele está neste ambiente. Ele já tocou nos teus filhos, já cercou tua casa, já dissipou as trevas,
já cancelou o laço, já colocou muralhas de fogo ao redor da sua família. Se você crê nisso, diga com fé: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo é o Senhor da minha casa. Compartilhe esta mensagem com outras mães, com outros pais, com avós, tios, pastores, cuidadores. Leve esta corrente de oração adiante, que mais lares sejam alcançados, que mais filhos sejam cobertos pela graça, que mais famílias sejam restauradas pela palavra viva. Volte a ouvir este vídeo sempre que sentir medo, angústia, insegurança. Deixe que cada palavra seja como um bálsamo, como um lembrete. Você não está sozinho. O Espírito Santo já entrou neste lugar. E onde ele entra, a paz reina, a proteção se estabelece e o amor cobre toda a dor. Salmo 121 é o seu escudo. Jesus é sua rocha. O Espírito Santo é o seu guia e a sua família pertence ao reino dos céus.